O que é excepcional no Brasil é o período de estabilidade política e econômica. Nós tivemos isso entre a era FHC Lula, nós tivemos isso durante o período mais ou menos do governo Médici, estabilidade dada pela ditadura, inclusive, e crescimento econômico. Tivemos isso em alguns momentos da história do Brasil, como a década de 50, o gabinete de conciliação do Marquês do Paraná no Segundo Império. Estes momentos são excepcionais. Os momentos tradicionais brasileiros são os momentos de crise política e crise econômica. E, na maior parte das vezes, crise política com crise econômica. Então, na verdade, nós vivemos de crise em crise e de golpe em golpe na história do Brasil. Ocorre que uma geração como essa de jovens hoje cresceu, praticamente adquiriu consciência sem inflação, com um presidente civil eleito, entregando o poder a um presidente civil eleito. Isso foi absolutamente excepcional, porque na verdade isso não ocorria há bastante tempo, essa sequência de presidente civil eleito. Quando Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo voto direto presidente, passou o poder a Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo voto direto civil, as pessoas não se dão conta que isto é exceção no Brasil. Quando Lula passou o poder a Dilma, isso é exceção. De novo, isso não vai ocorrer tão cedo. Ou seja, nós vivemos de golpe em golpe. E a regra brasileira é sempre aquilo que nós temos em espaço, às vezes, de 10 anos, temos 10 ou 12 presidentes, como entre 54 e 64. Um país de contradições sociais tem contradições políticas. Um país de desníveis econômicos tem desnivelamento político. As crises aqui são distintas das crises vividas na Dinamarca ou na Noruega, onde há embate político. Mas aqui nós temos respostas diferentes para o Brasil. O Brasil é um país múltiplo, plural. E há grupos neste momento, à esquerda e à direita, que estão invalidando a pluralidade da resposta, dizendo: a minha resposta é a única possível, porque é a única válida, a única que está ao lado do bem e da ética, e a sua está ao lado do mal e da falta de ética, né? Esses grupos são sempre um pouco perigosos, tanto à esquerda quanto à direita. Enquanto for esse parlamentarismo envergonhado ou presidencialismo de coalizão, não dá certo, porque ele vai reunir o pior de dois mundos. No parlamentarismo é possível isso, porque o primeiro-ministro nasce do parlamento. No momento que o presidente nasce das urnas e o parlamento é a sua condição de governabilidade, o presidencialismo de coalizão não pode dar certo. Segundo dado importante é que, acima de tudo e essencialmente, a política diz respeito à estrutura social que, baseada em opiniões contraditórias de uma sociedade muito marcada pela divisão, que ainda não superou traumas históricos como a escravidão, é uma sociedade que ainda está aprendendo a conviver com o outro e sequer ainda aprendeu a ideia de isonomia jurídica. A expressão "você sabe com quem está falando", que um colega meu, Cortella, diz possível apenas ser utilizada em graus finais de Alzheimer, quando eu não sei mais quem eu sou e posso perguntar a alguém, é herança de um período que a lei vai ser aplicada exclusivamente para um grupo. Então, você sabe que eu sou daqueles que não vai se submeter a essa fila. Esta falta de crença na isonomia é um aprendizado importante para isso. Então, acho que é um modelo. Reformas, a adoção de voto distrital ou distrital misto, a exigência de fidelidade partidária, se você quiser trocar de partido, perde o seu mandato. A inclusão da corrupção como crime hediondo, de tal forma que a pessoa perca de fato sua possibilidade sendo condenada em todas as instâncias. A necessidade de partidos orgânicos, que representem uma ideia, e não apenas de partidos de aluguel. A necessidade de que as campanhas, nós já demos passos bons para isso, sejam mais claras. Tudo isso poderia melhorar. Eu não sou um otimista a ponto de achar que o paraíso é perfeito, mas dá para evitar o inferno. Então nós precisamos de partidos representativos, precisamos de uma população cada vez mais ilustrada. Então, como fazer as pessoas melhorarem? Isso tem a ver também com melhoria social, com melhoria de condições. Um grande político, no sentido positivo e negativo da palavra, Getúlio Vargas, perguntado como ele fez para enfrentar o tenentismo,
que atacava todos esses escalões médios, baixos das Forças Armadas e punha em risco a própria ideia de governo na década de 30. Getúlio, maquiavélico, disse: eu os promovi a capitão. Quando o tenente passa a capitão, ele perde totalmente o seu impulso revolucionário. Então, é preciso reformular a política e que ela seja uma política de fato que corresponda a diversas correntes. E certamente nós precisamos de menos partidos e melhores. Precisamos endurecer leis que possibilitam a criação de partidos.